Boa noite. É com alegria que damos esta boa noite para todos os nossos alunos e professores que estão na sala. A sala está muito bonita hoje. Sejam muito bem-vindos. E nós ficamos muito felizes com a participação de vocês. Algo muito importante, compartilhe nas minhas redes. As pessoas ficam esperando a aula da escola dominical e também as mensagens. E durante a semana eu fico recebendo mensagens das pessoas que estão compartilhando e estão ouvindo, e várias delas já estão colocando no seu próprio Face, a ponto de, numa das nossas aulas, chegamos a ter 384 pessoas participando. Então, gostaria que você realmente continuasse a compartilhar. Estamos estudando sobre a igreja, e esta é a nossa sexta lição, mas eu quero dar a você bom dia, que está acessando agora no domingo pela manhã, e olá para você que está acessando em qualquer outro dia da semana ou em qualquer outro horário. Vocês são muito bem-vindos na nossa live. Então, que Deus abençoe. E como eu disse, estamos trabalhando sobre a igreja. E hoje nós vamos estar abordando a identidade divina da igreja. Vamos orar nesse momento, pedindo que Deus possa falar a cada um de nós e nos abençoar, dando-nos sabedoria e unção do Espírito Santo para aprendermos a lição de hoje. Oremos. Ó Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio e a liberdade de estudarmos a Tua palavra e crescermos através dela. E também aprendermos através dos seus ensinamentos como viver de tal forma que possamos agradar a Ti em todo instante. Muito obrigado pelo privilégio de termos a Escola Bíblica Dominical, que estuda a, a Tua palavra com as faixas etárias, dando assim a possibilidade a todos de terem entendimento e conhecimento da Tua palavra. Muito obrigado e que o Senhor continue a abençoar todos os professores de todas as igrejas. Por tudo isso, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A identidade divina da igreja. Vou pedir a um dos alunos que leia para nós o texto áureo que está em Tito, capítulo 2, e nós vamos ficar em Tito 2 e Tito 3. É bem verdade que nós vamos ter outros textos de apoio para que você possa entender sobre o que o Senhor está dizendo da igreja, tá bom? Então, vamos lá, Tito 2,14. Abre o seu Ele, microfone. ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, a palavra de Deus está nos dizendo que Jesus veio e entregou a sua vida a fim de que todos nós formássemos parte de um corpo, que isto é chamado e denominado igreja. E ele diz que o papel desta igreja, dos seus membros, é estar praticando boas obras. É interessante nós entendermos que muitas vezes a gente vai à igreja com uma visão errada. A gente vai à igreja para receber. Queridos, nós vamos à igreja para servir, prestar um culto a Deus. Então, nós é que vamos adorar ao Senhor. Nós não seremos centro da adoração daquele culto. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse: Pastor, o nosso culto está muito fraco. Eu falei: como assim? É, sabe, a gente precisava ter mais louvor, menos tempo de oração, menos tempo de palavra. O povo tem que pular. Eu disse: mas na sua ótica, então o culto é para te agradar? É lógico.
Senão ninguém vai vir na igreja. Se for para agradar o pastor, ninguém vai vir na igreja. Não, não, não é. Esquece isso. Não é para agradar o pastor. Não é para agradar nenhum membro da igreja. Quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, nós nos reunimos para agradar a Deus. E sabe de uma coisa que eu acho que você não está prestando atenção? É de que cada culto que você participa adorando, Deus dá uma nota para você. E a nota dele é aprovado ou reprovado. Espera aí, não tem segunda época, não tem passando pela média? Não, não tem nada disso. Deus não trabalha com filhos dele mediano. Ele não tem prazer nenhum, ele usa até uma expressão que não é legal de falar, mas ele diz: eu vou botar para fora da minha boca, para não falar outra coisa. Entendeu? Eu tenho asco de você. Eu realmente não tenho nenhum tipo de prazer, eu não quero ter nada com você. E aí você fala: puxa vida, então o negócio é sério. É. Então entenda isto, que ele nos salvou e nos tornou um povo, particularmente dele, para dedicar à prática de boas obras. Então se a gente der uma esmola, isso é prática de boas obras? Não. Muitas vezes, quando você está dando esmola no semáforo, e principalmente se for para crianças, vocês estão impedindo que elas tenham a infância. Nem sempre aquelas crianças que estão lá, elas são filhas daqueles adultos que estão lá. Elas são alugadas por dia para estar lá o dia todo recebendo dinheiro, que o pessoal dá dinheiro para a criança, para que elas possam ter um tanto de recurso e depois dividem com os pais e eles ficam com a maior parte, explorando sim as crianças. Então nós temos que ter cuidado de como fazer isso. E como a gente pode fazer isso? Existem tantas ONGs que você pode participar. Nós mesmos apoiamos duas ONGs. Nós apoiamos o Recanto dos Avós, que é para trabalhar com a terceira idade, e o Lar Batista, que trabalha com as crianças até a fase de jovem, quando vai completar os seus 18 anos, quando vai entrar para a juventude. E também estamos no Lar Batista agora já trabalhando com a terceira idade. Então, descubra como você pode participar. E aí sim você vai estar contribuindo com uma ONG que vai estar fazendo o bem. Mas também temos outras ONGs missionárias que você pode participar. A Junta de Missões Nacionais lhe oferece várias oportunidades para você trabalhar no Brasil, não só participando, mandando recursos, mas você dando contribuição de ir pessoalmente como um voluntário e ajudar para que essa ONG vá à frente. Mas também você pode ajudar a sua igreja em tudo que ela está fazendo. Então é muito importante que você se coloque diante de Deus. A ONG da Junta de Missões Nacionais é Cristolândia. E aí você vai ajudar a recuperar pessoas que podem, assim, trabalhar voltando a ter um convívio com a família e um convívio com a sociedade. Então é muito importante a gente entender que Deus agora vai trabalhar sobre o propósito da igreja. E ele vai dizer agora em Mateus 16:18, eu digo que você é Pedro. Ele está dizendo ao apóstolo Pedro. E agora ele aponta para a pedra. E ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não poderão vencê-la. Deus está dizendo que a igreja de Cristo não será derrotada. Aí você vai falar assim: mas pastor, na Europa, várias igrejas estão sendo vendidas. Em outros países, muito mais. Então, como o senhor diz para mim
que as igrejas que estão sendo vendidas, o diabo não prevaleceu. Não, a igreja não é a edificação. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma igreja que ela chegou a ter 3.000 membros. A primeira igreja batista em Varpa. E aí, estas pessoas foram deixando de trabalhar no campo e foram vindo para a cidade. Daqui a pouco eles tinham um templo enorme e não tinham mais membresia para encher essa igreja. O que eles fizeram? Construíram uma nova igreja dentro da igreja enorme, e aí sim eles demoliram aquela igreja para 3.000 pessoas. Aí você fala assim, mas eles não poderiam trabalhar para que a igreja pudesse ganhar outras pessoas e assim crescerem? Eles fizeram isso, eles fizeram todo o esforço. Só que só o fato de entrarem na igreja e terem todo aquele espaço vazio era desanimador. E então eles trabalharam com isso e hoje eles estão lá com uma igreja forte, pujante, trabalhando para a glória do Senhor. Mas ele vai dizer ainda em Colossenses capítulo 1, verso 18, quem é que dirige a igreja? Deus não abre mão. E ele diz, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Deus está falando que Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele veio para estabelecer a igreja e salvar a humanidade. E nós precisamos, então, ter em mente que esta ação de Deus na igreja continua até os dias de hoje e vai continuar até quando Jesus vier e vai arrebatar toda a sua igreja. Então é muito importante que nós tenhamos isto em mente. Veja ainda o que ele determina que deve acontecer nesta igreja. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Leia, por favor, alguém. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Você para, então, e deve começar a pensar. Pois não. Só fazendo um apontamento, porque o microfone está raspando na gola. Vamos ver se ele para de raspar agora. Ok. O que Deus está querendo colocar para nós, que não importa como a igreja estabeleceu a sua estratégia, não importa como ela estabeleceu a sua estratégia, toda esta estratégia está debaixo de Deus. Então, ao invés de você começar a planejar coisas para a igreja, por que você não faz uma pergunta? Senhor, onde o Senhor quer trabalhar no seu corpo e como o Senhor quer que o seu corpo trabalhe, para que eu me junte ao Senhor e faça a obra que o Senhor nos tem confiado. Então é muito importante você ter isto em mente. Nós fizemos trabalhos de visitação do bairro durante 7 anos. E, de repente, nós começamos uma campanha de oração pedindo, Senhor, se existem pessoas que ainda nós não alcançamos com a tua palavra, nos envie. A Emilce talvez vai me ajudar lembrando do nome da pessoa. Ela veio à igreja e me fez uma pergunta. O senhor é pastor da igreja? Eu falei, sou sim. Eu gostaria de saber por que que Deus pediu que eu viesse à igreja. Eu disse, bom, durante esses
7 anos, nós passamos por sua casa várias vezes e sempre deixamos um convite. A nossa igreja está com as portas abertas para que você realmente tenha a alegria de ter uma casa onde você pode adorar a Deus. E ela disse: Não, eu nunca recebi absolutamente nada da parte de vocês. E eu disse: Como isso é possível? 7 anos nós passamos nesta rua. E eu fui ver alguns mapas da rua. Por coincidência, nunca se encontrou ninguém naquela casa. E nós pedíamos a todas as pessoas: não deixe nada se você não encontrar a pessoa. Nós vamos voltar lá para ter o primeiro contato com ela. E nós voltamos nessas casas que não tinham ninguém. E a dela sempre foi sinalizada que não tinha ninguém, porque ela saía de manhãzinha, deixava os filhos na creche e depois voltava só à noite. E então, realmente, nós não tivemos a possibilidade, nos 7 anos, de ter um contato com ela. E então nós falamos: Deus quer te apresentar uma bênção. O que foi, Dani Emilson? Você está falando não? Você não se lembra? Não lembro o nome dela, eu lembro da irmã Josefa. Essa eu lembro. Tá, não, mas não é Josefa. É aquela que tem os 2 filhos. O Cristiano Sim. talvez se lembre dos 2 meninos, da menina e do menino, que ela morreu de anorexia. E eles. Anorexia. Hã? Anorexia. Anorexia. Ela morreu de anorexia e nós perdemos o contato dos filhos porque ela foi morar, eles foram morar com uma tia que não dava possibilidade de contato. Mas ela teve um encontro com Cristo, os filhos tiveram um encontro com Cristo, porque Deus começou a trazer pessoas. E aí nós criamos um multiministério e através do multiministério a igreja atingiu um monte de pessoas que passaram a fazer parte de nossa igreja. Então Deus está trabalhando conosco e está dizendo: Ele quer agir e quer encher a igreja com a sua presença em toda e qualquer circunstância que a igreja se dispuser a fazer a sua obra. Mas eu gostaria de que você pudesse começar a entender, e agora vamos para o texto da nossa lição, que está em Tito, no capítulo 1, versículo, Tito 2, 11 a 13. Tito 2, de 11 a 13. Pode ler para mim, por favor. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. João 3,16 vai trabalhar conosco dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama a todas as pessoas. Deus quer ter um relacionamento e salvar todas as pessoas. Por isso que o texto, no versículo 11, está dizendo: Deus manifestou a graça salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É muito importante a gente entender que Deus quer salvar toda a humanidade. E ninguém precisa ficar fora dessa salvação. Mas Deus respeita o livre-arbítrio que ele deu à humanidade. Isso significa que você, se quiser não ter nada com Deus, você tem todo esse direito. Deus não vai te punir, porque ele te deu o direito de escolher viver com Deus ou viver sem Deus.
Mas quando nós nos entregamos a Deus e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ser dele, porque ele nos comprou. E aí alguns filhos de Deus começam a dizer: ah, então eu não tenho livre-arbítrio? Não, não tem, querido. Jesus pagou o preço altíssimo por você. Imagina só, você trabalha a sua vida toda e compra uma casa. E isso já aconteceu, hein? Você compra uma casa e o governo, de repente, diz: essa casa tem espaço. É só você e sua esposa e você tem 3 quartos. Eu vou colocar mais 2 pessoas e vocês serão 3 famílias na mesma casa. E ele coloca mais 2 famílias lá dentro para usar os outros 2 quartos. E você começa a conviver com essas 3 famílias que você não conhecia e os problemas começam a surgir. E aí um monte de reclamação aconteceu nesta casa em específico que eu estou citando. A autoridade chegou lá e disse: olha, vocês não param de reclamar. Muito bem, eu vou fazer uma coisa. Eu vou amarrar esse bode dentro da casa e ele não poderá ser tirado. E aí ele mandou um bode para dentro da casa e o bode ficou lá. Imagina o bode sem tomar banho, fazendo todas as necessidades lá, urinando. A casa ficou empesteada com o cheiro do bode. E eles já não aguentavam mais o cheiro do bode, aquilo lá estava um verdadeiro inferno. E aí chamaram o homem da autoridade novamente. E disseram: olha, a gente não aguenta esse bode. Nós, as 3 famílias que moram aqui, não aguentam mais esse bode. Se eu tirar o bode, vocês vão parar de reclamar? Prometemos, nunca mais vamos reclamar. E ele tirou o bode e as famílias viveram felizes para sempre. Você gostaria de ser uma dessas famílias? É por isso que Deus deu a liberdade para você escolher se você quer viver com Cristo ou viver sem Cristo. Mas ele diz que a partir do momento que você escolhe viver com Cristo, ele espera que você se torne um praticante de boas obras. Porque você vai falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. São as suas experiências com Deus que leva as pessoas a terem este relacionamento. Mas a palavra de Deus continua a dizer que o que deve acontecer no seu viver? Você deve viver, porque agora você faz parte desses homens que aceitaram a Jesus como Salvador. Você deve viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Mas, pastor, o mundo é mau. Não interessa se o mundo é mau. O que interessa é que você faz a diferença neste mundo. E fazer a diferença nesse mundo é algo muito importante a ser vivido nos dias de hoje. E ele continua a dizer: enquanto nós aguardamos uma bendita esperança. Que bendita esperança é essa que nós estamos aguardando? Nós estamos aguardando a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, nós, enquanto estamos trabalhando aqui com a profunda convicção da nossa vida eterna e vivendo na presença de Deus abundantemente, estamos aguardando para que verdadeiramente possamos viver tendo íntima comunhão com Deus. Em Timóteo, no capítulo 2, verso 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e se acheguem ao conhecimento da verdade.
Hoje eu estava trabalhando na aula com a Neiliane e, trabalhando com ela, nós estávamos trabalhando sobre como você pode ter certeza da sua salvação. E ela começou a pensar várias coisas e foi mencionando as várias coisas. E eu disse: preste atenção naquilo que você já leu e tire a resposta daquilo que você já leu. E aí, então, ela foi lá e leu novamente, e aí ela descobriu que eu tenho certeza da salvação, porque a salvação é uma promessa de Deus. E Deus nunca falha. O que Deus promete, ele cumpre. A segunda situação que eu tenho certeza da minha salvação foi porque ele disse: quem invocar o meu nome vai ser salvo. E eu invoquei. Mas a terceira situação me dá absoluta certeza de que eu sou filho de Deus. É que o Espírito de Deus testifica o tempo todo, todos os dias da minha vida, todos os anos, todos os meses, todas as semanas, todos os dias, que eu sou filho de Deus. Eu não consigo ter dúvida, porque ele se manifesta na minha vida e eu vejo ele me convencendo da justiça e do juízo, eu vejo ele me guiando a toda a verdade, eu vejo ele me capacitando para fazer a obra, eu vejo ele me dando toda a direção para viver na presença dele. Então, tudo isto são garantias de que viver com Cristo é ter uma certeza absoluta. Então é muito importante você ter isto em mente. E aí, em Filipenses 2:20, alguém leia para mim, por favor. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, de onde eu sou cidadão? Do céu. Eu estou aqui na terra como peregrino, mas eu sou cidadão do céu. Nesse próximo domingo à noite, a mensagem que Deus colocou no meu coração é sobre o cuidado de Deus nas nossas vidas. E como Deus veio mexendo enquanto estava preparando a mensagem, para eu olhar no meu relacionamento com Deus, que são 55 anos, como ele veio cuidando passo a passo da minha vida. Então é muito importante que você possa entender que esse cuidado de Deus é com todos os seus filhos. Aqui nesse quadro aqui que eu tenho, todos quase passaram por cirurgias, por nascimento de filhos, pela presença de Deus abençoando em diversas dificuldades. E realmente nós podemos dizer que esse Deus é presente e ele é real. E isto é para lembrar que tudo aquilo que ele está trabalhando na nossa vida possa marcar a cada um de nós. Quero voltar à divisa que diz: e ele se entregou por nós a fim de nos remir. Remir das maldades, remir de viver sem sentido, mas viver agora com a profunda convicção que eu faço parte de uma família. Encontrei uma pessoa que ele disse: eu estou só. Eu não tive filhos, minha esposa morreu, ela era a última da família dela, eu sou o último da minha família.
E nós não temos nenhuma outra sequência. A hora que eu morrer, terminou tudo. Não tenho nada para quem deixar. Trabalhei a minha vida toda, juntei, e eu disse: o que você mais deseja? Eu desejaria muito ter uma grande família. Eu falei: então você não está perdido ainda. Você sabe que tamanho é a família de Deus? Ela é enorme. Você vai descobrir que ela está em todos os países do mundo. E que a sua identificação como um filho de Deus pertencente a uma igreja vai abrir portas para você no mundo todo. E ele aceitou Jesus Cristo como Salvador. E ele descobriu que só ali naquela comunidade ele tinha uma família enorme. Como a igreja ficou sabendo que ele era só, praticamente quase que todo domingo ele estava almoçando na casa de alguém. Você tem algum convite para almoçar hoje? Não, não tem. Então vamos junto comigo para minha casa. E ele foi recebendo convite, 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 convite. Passado algum tempo, ele chegou e disse: realmente, eu faço parte agora de uma grande família. Mas eu vou ficar ausente algumas semanas, porque eu tenho que passar em duas situações que eu tenho que acertar alguns negócios. Eu falei: tá bom, faça uma gentileza. Chegando nesses lugares, se identifica, mas se identifica como da família de Deus. E se identifica que você é membro de uma igreja batista. E ele foi nesses dois países e se identificou como membro da família de Deus e pertencente a uma igreja. Lá fora do Brasil, ele foi recebido por aquelas pessoas como também se fosse membro daquela família. As duas pessoas que ele foi ter relacionamento lá e fechar negócio, as duas pessoas faziam parte de igrejas e ele nem sabia. E lá ele conheceu outras famílias de Deus. Então, quero te dizer que quando o Senhor nos salvou, ele nos salvou para realmente fazermos parte de uma grande família. E esta grande família, você se uniu a ela, sabe para quê? Para servir a ela. Não se servir dela. E aí você tem que pensar de que maneira eu posso servir. Então use os seus dons, seus talentos para servir o corpo de Cristo e assim você estará fazendo aquilo que Deus espera. No versículo 15 de Tito 2, diz: é isto que você deve ensinar, exortando e repreendendo com toda a autoridade, e que ninguém o despreze. Então, esta ministração da palavra de Deus, você deve falar. Eu tenho dito a todas as pessoas que eu tenho discipulado, você não é para dizer como o pastor tem um lindo relacionamento com Deus. É para você dizer às pessoas do seu lindo relacionamento com Deus, como Deus cuida. Porque se você falar da vida do seu pastor, a primeira pergunta que a pessoa vai fazer para você é: você vive com ele quanto tempo por dia? Não, não vivo nenhum momento por dia. Quem vive com ele é a esposa dele. Tá, e como você sabe que é tudo isso? Mas ele não vai poder dizer nada nunca sobre você. Porque as suas ações, suas atitudes vão demonstrar que você é completamente diferente. Então é muito importante termos isso em mente, que Deus está trabalhando em nossas vidas e nos dando a possibilidade de vivermos na presença de Deus. Então, Efésios no capítulo 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, preste muita atenção. Primeiro, Deus vai colocar o querer na sua vida. E depois, Deus vai colocar o realizar. A Yara é casado com o Massal. E uma coisa que o Massal gosta é cozinhar. Vira e mexe, o Massal está nos ajudando em tudo que nós vamos fazer de comida. E nesse domingo, o Massal levou, quase que na hora que nós íamos começar o café, a torta que ele geralmente leva. O pessoal, quando foi pegando a torta e pondo no guardanapo para comer, a primeira orientação, cuidado que ela está bem quente. Não dava quase para você simplesmente dar uma mordida e colocar tudo na boca. Você tinha que comer pelas beiradas. Mas até o último pedaço da torta que ele trouxe estava quente. Porque ele não queria trazer uma torta feita do outro dia. Ele queria trazer uma torta quente para servir à igreja. A gente vê esse cuidado e essa dedicação em destaque de muitas pessoas. Nós temos o marido da Denise, o Eduardo, é isso? O Eduardo, ele também gosta muito de cozinhar. E vira e mexe, ele está me perguntando qual é a próxima oportunidade que eu vou ter de cozinhar. E a última vez que ele preparou uma feijoada, ele não estava 100% de saúde. E a família ficou preocupada. E ele disse para mim, pastor, eu prometi, e eu vou fazer. E Deus vai me dar as condições. E quando terminou e trouxe a feijoada, ele só não estava podendo pegar peso, e então as pessoas ajudaram para que a feijoada chegasse até o salão social. Mas o que eu quero dizer para você é que isto são duas pessoas que estão próximos de nós, mas que têm um amor que testifica para nós como testemunho. Isso é muito importante. E a gente tem que entender que, como eles têm esse prazer, nós também, que somos parte desse corpo, também devemos ter esse prazer. Mas também a igreja de Deus, ela precisa viver em paz. Isto é interessante porque a gente está vendo que até nas disputas políticas não existe essa paz. É um atacando o outro. Ninguém quer falar sobre o que deve ser feito e como deve ser feito. Mas cada um tem que dizer que o outro candidato é podre. E eu não sou podre. Ou eu sou menos podre de todos os podres. Mas se todo mundo é podre, então a gente não deveria ter nenhum deles. Por isso a gente precisa muita sabedoria, pedindo a Deus, mostra como votar, para que o Senhor tenha uma pessoa. E a gente espera que essa pessoa contribua para que a cidade tenha paz. Porque na paz da cidade, nós teremos paz. Isso é muito importante. E aí, ele vai dizer em Tito capítulo 3, versículo 1 e 2. Por favor, leia para mim. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Veja, a palavra de Deus é clara.
Primeiro, não importa de que partido é o nosso presidente. Não importa se ele é o que você votou ou que você não votou. Não importa o quanto você concorde com ele ou que não concorda em nada com ele. Uma coisa tem que acontecer: seja sujeito a ele. Porque nada aconteceu que Deus não permitisse. E ele permitiu. E muitas vezes Deus permite para a nossa punição ou para a nossa bênção. Depende do agir nosso. Mas ele diz: não só seja sujeito às autoridades que te governam, mas sustentem elas em oração. Esta é a sua função. Para que Deus cubra de sabedoria o nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, nossos vereadores, nossos deputados, nossos senadores. Você tem que pedir isso. Porque você orando desta forma, você vai fazer a diferença. Mas aí ele diz: mas estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Então você tem que ser o referencial completamente diferente de toda a nossa sociedade. Certa vez, eu paguei uma conta e a moça me devolveu todo o dinheiro do que eu dei para ela e mais R$ 20. E a minha conta era aproximadamente R$ 50. Eu falei: querida, olha, tá errado o valor. Querido, você saiu do caixa, eu não sei o que você fez com o dinheiro, você tinha que olhar e conferir na hora. Você não conferiu na hora, agora o problema é seu. A gente não aceita reclamação depois que você sai da frente do caixa. Você pode me ouvir? Olha, eu te dei uma nota. Eu te dei uma nota de 100 para você cobrar 52. Olha o quanto você me devolveu. E pus o dinheiro em cima do balcão. Você me devolveu os 100 e me devolveu mais o troco de 52 de 100. Você me devolveu R$ 148. É para eu ficar calado e ir embora com esse dinheiro para casa? Não, senhor. Ainda bem que o senhor voltou, porque senão isso tudo ia ser descontado do meu pagamento. Então, antes de você falar, escute. Pode ser que você deu dinheiro a menos, mas dessa vez você deu dinheiro muito a mais. E eu sei que isso acontece com caixa. Porque meu filho já foi caixa. O banco não leva prejuízo, quem leva prejuízo é o caixa. E quando tem dinheiro a mais no caixa, ele também não fica com o dinheiro. Todo o dinheiro a mais fica lá numa caixa. E todo o dinheiro a menos sai do seu salário. É assim que funciona. Então não é justo você pegar um dinheiro e depois sair do caixa e falar: olha como Deus me abençoou. Eu fui lá comprar isto, era R$ 50, eu dei uma nota de 100 e ela me devolveu R$ 148. Deus me abençoou, louvado seja Deus. Não. Deus não abençoa você no detrimento e no prejuízo de outra pessoa. Então, estejam prontos a fazer o que é bom em tudo. Não fique com o recurso das outras pessoas, mas também não seja caluniador. Não se assenta na roda dos escarnecedores, mas estejam sempre prontos a fazer o que seja pacífico, amável. Mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Promover a paz não é como quando eu era
adolescente fazia. Você está lá vendo duas pessoas querendo brigar, e aí eles ficam no chove no mole. É sua mãe, é seu pai, é sua tia, é seu avô, seu não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você fica cansado de ouvir os insultos. Aí você fala, parou. Olha, cospe aqui na minha mão quem for homem. E aí os dois preparam, enchem a boca de cuspe e tup, cospe. Quando cospe, você tira a mão, acerta um cuspe na cara dos dois e aí a briga começa. Você não pode ser essa pessoa que faz com que uma briga se inicie. Você tem que ser aquele que vai lá, abraça os dois e diz: gente, nós somos amigos. Essa diferença a gente dá para resolver com a cabeça. A gente não precisa resolver com a mão. E é isso que ele está dizendo. Se a gente for manso e trabalhar em todas as situações, nós vamos abençoar as pessoas. E é isso que Deus espera que a igreja esteja promovendo o tempo todo, mas também, muitas vezes, essas coisas, mesmo a gente sendo pacífico, amado, manso, as coisas não serão dessa maneira. Em Mateus, no capítulo 5, versículos de 10 a 12, vai dizer: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma como perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Tá, eu queria que você pensasse o seguinte: a nossa fama corre bem ou corre mal? Ou corre completamente distorcida? Que ela corre, ela corre. E a gente tem que entender que esta fama que está correndo, ela precisa em algum momento ser trabalhada. Eu assisti a um filme há algum tempo atrás que era Coração Valente, que fala sobre a guerra que aconteceu entre os vilarejos, se não me engano, da Inglaterra. É isso, Cristiano? Da Inglaterra, a Escócia contra a Inglaterra. Escócia contra a Inglaterra. E então eles ficaram lutando. Mas William Wallace, que é o personagem principal desse filme, tanta coisa foi dita que ele fazia que quando as pessoas viram ele, não pode ser você. Eu pensava que você tinha uns 3, 4 metros de altura. Eu pensava que você, quando desse um brado, só com o seu brado derrubasse mais de 1000 na sua frente. Não é possível que seja só você é baixo. Mas ele fez a diferença. Ele mostrou que se as pessoas confiassem, poderiam vencer e se livrar do domínio que os escravizava. Então, o que eu quero que você entenda é que, mesmo você sendo esta pessoa que promove o bem o tempo todo, as pessoas virão contra você. E ele é traído de uma forma vergonhosa por títulos e terras que os governantes ou os ricos da Escócia se venderam para a Inglaterra. Então, o que eu quero dizer para você é que a sua confiança sempre esteja apenas e tão somente em Deus. O quarto ponto desse estudo, uma identidade divina que abre os nossos olhos espirituais. Nós precisamos sempre estar enxergando com a mente de Deus todas as coisas que nós estamos fazendo. Isso está escrito em Tito, no capítulo 3, versículos de 3 a 6. Alguém leia, por favor.
Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos entender, primeiro, em que nós éramos diferente de toda esta humanidade que a gente está vendo hoje como filhos de Deus, que eles estão perdidos. Nós éramos tão perdidos quanto eles. Certa vez estava conversando com uma pessoa que se achava muito boa, mas eu já sabia que ela tinha um calcanhar de Aquiles. E o calcanhar de Aquiles dela era a paixão pelo seu marido. Mas esta paixão tinha um zelo excessivo. Tão excessivo que acabou matando o relacionamento deles. E sabe o que aconteceu? Ela vivia para servir a ele, servir seus filhos, servir pessoas que moravam próxima dela. Era muito bem assim. Mas quando alguém olhava para o marido dela, ela ficava furiosa, ela enfezava, ela arrumava briga, arrumava encrenca e não tinha conversa. E ela começou a demonstrar um ciúmes muito grande desse marido. E eles vieram conversar comigo. E eu disse: olha, você tem que entender que o ciúmes é desconfiança. Amor é confiança. Se você ama seu marido, você não pode desconfiar do seu marido. As duas coisas não vivem juntas. Uma derrota a outra. O amor derrota os ciúmes e o ciúmes derrota o amor. E o que você vai alimentar mais na sua vida? E ela tomou a decisão de alimentar cada vez mais os ciúmes, porque ela queria ter o marido como posse. Certa vez, que foi o final do casamento deles, ela disse: hoje eu pego com quem ele está me traindo. E aí, então, ela entrou no porta-mala do carro dele e foi embora com ele. Num determinado momento, ele passou meio rápido numa lombada da rua e ela disse: ui! Lá do porta-mala. Ele encosta, abre o porta-mala e diz: senta aqui no banco. Ela sentou no banco. Você não vai falar nada? Não. Pegou o carro, voltou até a casa, foi lá, fez as malas e saiu de casa terminando o casamento. Você já imaginou se nesse período que ele não sabe que ela está lá, alguém bate nesse carro atrás e essa pessoa morre? Como que ele vai explicar para as autoridades que não foi ele que colocou essa bendita dessa mulher dentro do porta-mala? Mas esta é a ação de quem tem os ciúmes. Naquela ocasião eu disse: quem tem ciúmes não vai para o céu. Porque se não confia no marido, não confia em Deus, não confia em ninguém.
Você trata todo mundo como posse. E você não consegue viver um relacionamento sadio com ninguém. E isso aconteceu. Então, o que eu quero dizer a você, que Deus está trabalhando conosco e está dizendo que nós somos salvos não devido aos nossos méritos, nós somos salvos devido à misericórdia de Deus. E Ele é claro em dizer que se não fosse a misericórdia dele, todos nós seríamos consumidos. Então, se é uma oração que você tem que fazer como filho de Deus, é agradecer, Senhor, muito obrigado por tua misericórdia que se manifesta na minha vida todos os dias. E se você assim orar, você estará sendo realmente uma pessoa que está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Mas veja, nós somos constantemente impuros. Isso que Isaías vai dizer em Isaías 64:6. Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são trapos imundos. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Mas foi aí que Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É Deus que faz a sua obra. É Deus que nos coloca em pé o tempo todo. É Deus que nos ajuda a nos enfrentarmos as nossas batalhas e sairmos dela vitoriosos. Então é muito importante que, quando nós olhamos tudo isso, nós começamos realmente a ver que a identidade divina da nossa igreja nos enche de esperança, porque esta identidade divina que nos enche de esperança é o próprio Deus em nós. E é isso que ele vai trabalhar agora em Tito, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas novas, de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. A lição de hoje termina trazendo à nossa memória que ele fez que nós nos tornássemos justificados por ele. É por isso que eu estou dizendo a vocês que quem pagou o preço foi Jesus. E porque ele pagou o preço, ele pode nos justificar dos nossos pecados. Ele nos cobre, nos limpa, nos purifica e lança o pecado no mais profundo do abismo, e ele não se lembra desse pecado. Hoje estava conversando com a Neilane e uma das coisas que eu estava dizendo para ela, o perdão de Deus é esquecer o pecado que nós cometemos. O perdão nosso não tem nada a ver com esquecimento. O que traz o esquecimento a nós é o tempo. A Leilane é de uma família que tem 9 irmãos. Quem que é o mais velho, Leilane? Minha irmã, na verdade, pastor, 9 Quem? irmãs. Ao todo Irmãs? são 13. 13?
13 Aham. irmãos. Não, 13 irmãos. Quem é o mais velho? Minha irmã chama Raimunda. Raimunda. Quem é a Aham. mais nova? Ou o mais novo? Minha irmã que chama Rosinalva. Rosinalva. Sim, Rosinalva hoje tem quantos anos? 33. 33. Eu queria que você me lembrasse uma coisa muito ruim que ela fez quando tinha 13 anos. Não lembro. É isso que eu digo. Ela fez coisa ruim. Com certeza que todo adolescente faz coisa ruim. Aham. Mas ela não se lembra. Se eu perguntar então para o irmão Miguel, que ele tem muito mais tempo de vida, eu vou perguntar: tem irmãos, irmão Miguel? Ficou baixinho o seu som e eu não estou te ouvindo. Faz com a mão quantos irmãos o senhor tem? 5. Eu estou vendo uma mão só. Cristiano, está vendo mais mãos? 5. Ok. É o que está dando para participar agora. No domingo a gente confirma isso. Vai lembrando, hein, meu Miguel? O irmão Miguel também não vai lembrar de coisas que aconteceu na família dele com 13 anos. Quando eles tinham 13 anos. Eu sou de uma família de 8 irmãos. Eu também não vou lembrar disso. Mas eu sei que eu levei pontos pra caramba. Até os meus 15 anos, eu já tinha levado 490 pontos. Mas eu também já tinha aprontado muito. Eu tinha pego uma pá, estava brincando de enterrar minha irmã no monte de areia e, de repente, eu dei uma pasada e arranquei um bife da perna dela. E aí começou a areia ficar vermelha e eu disse, olha, tem alguma coisa errada, tá saindo, a areia tá ficando vermelha. E quando fomos desenterrar a perna dela, tinha machucado ela. Então, eu quero dizer para você que as coisas vão acontecendo, mas só o tempo vai permitir esquecer. Mas Deus faz a gente lembrar que quando Ele nos perdoa, Ele nos esquece. Isso não significa que nós não perdoamos. Então é muito importante que Ele diz: nós somos justificados por Sua graça e nos tornemos seus herdeiros. Eu sou herdeiro com Cristo, porque eu possuo a vida eterna. Fiel é esta palavra. E eu quero que você viva, e eu quero que você anuncie, porque você tem experimentado com todo o seu ser. E se empenhe na prática das boas obras. Eu espero que esta lição, que trabalhou conosco sobre uma identidade proveniente da graça divina, uma identidade divina para com as boas obras, uma identidade divina para o promover da paz, uma identidade divina que abre os nossos olhos espirituais e uma identidade divina que nos enche de esperança. Eu espero que verdadeiramente você se coloque diante de Deus sendo grato, porque tudo isso já aconteceu na sua vida. E tudo isso nós levaremos a acontecer na nossa igreja. Amém? Amém. Muito obrigado pela aula, pastor. Lembrando aí aos nossos alunos que estão participando pelo YouTube, se você está assistindo pela primeira vez, ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal de nossa igreja, compartilhe nas suas redes sociais e deixe seu like, sua curtida também. Não esqueça de participar aqui da aula com seus comentários, dúvidas, perguntas, aqui abaixo, e a gente esclarece na próxima semana, ou quem sabe no próprio comentário. Deus te abençoe. Muito obrigada, senhor.
Muito obrigado, pastor Salovi. Muito rica essa lição sobre a identidade divina da igreja. Isso. Obrigada.